Quem foi Melquisedeque? Um personagem que aparece de maneira breve, mas que carrega um significado profundo nas Escrituras. Seu nome surge em um momento crucial da história de Abraão, e sua identidade desperta perguntas que atravessam séculos. Ele era apenas um sacerdote e rei de uma cidade antiga, ou havia algo muito maior por trás de sua existência? A Bíblia menciona pouquíssimo sobre ele, mas curiosamente, as passagens em que aparece trazem implicações grandiosas. Seu nome está ligado ao sacerdócio, à realeza e até mesmo a promessas que apontam para o futuro. Algumas tradições o associam a uma figura celestial. Outras enxergam nele uma ligação direta com o próprio Messias. Mas o que a palavra de Deus realmente ensina sobre ele? Muitos estudam esse tema e chegam a diferentes conclusões. E você? Já parou para pensar na importância desse sacerdote? Por que ele foi mencionado em momentos tão significativos das Escrituras? Se essa questão despertou sua curiosidade, então te convido a continuar assistindo, pois cada detalhe revelado pode transformar sua visão sobre esse personagem tão enigmático. Antes de seguirmos, já aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui exploramos as verdades bíblicas com profundidade e clareza. Agora, vamos mergulhar nos mistérios de Melquisedeque. Parte 1. A primeira menção de Melquisedequeia. Primeira vez que encontramos Melquisedeque na Bíblia é em Gênesis, capítulo 14, versículos 18 ao 20. O contexto desse encontro é fascinante. Abraão, ainda chamado de Abrão, havia acabado de vencer uma batalha para resgatar seu sobrinho Ló, que havia sido capturado por reis inimigos. No caminho de volta, algo inesperado acontece, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Essa passagem levanta várias questões intrigantes. Quem era esse rei e sacerdote? Por que ele apareceu justamente nesse momento? E mais, por que Abraão, escolhido por Deus, submeteu-se à sua bênção? A cidade que Melquisedeque governava, Salém, é frequentemente associada à futura Jerusalém. Mas sua identidade continua envolta em mistério. Diferente dos sacerdotes levitas que viriam séculos depois, Melquisedeque aparece sem uma genealogia conhecida, sem um começo e sem um fim registrados. Isso faz com que muitos estudiosos acreditem que há algo muito maior por trás dessa figura. Nos próximos tópicos, vamos analisar as principais teorias sobre ele. Seria Melquisedeque um simples sacerdote? Ou sua presença nas Escrituras revela algo muito mais profundo? Continue assistindo para descobrir. Parte 2. Melquisedeque, um sacerdote humano. A teoria mais simples e amplamente aceita entre estudiosos tradicionais é que Melquisedeque era, de fato, um sacerdote humano. Em Gênesis 14:18, ele é descrito como sacerdote do Deus Altíssimo, o que sugere que ele servia a Deus em uma função sacerdotal legítima, atuando de forma semelhante aos sacerdotes que mais tarde se tornariam parte da linhagem de Arão. Ele também é chamado de Rei de Salém, o que reforça sua importância e autoridade. Mas o que torna essa teoria interessante é o contexto cultural da época. Em muitas culturas antigas, os sacerdotes não eram apenas líderes espirituais, mas também governantes civis. Assim, Melquisedeque poderia ser visto como alguém que unia as funções de sacerdote e rei em um único papel. Essa combinação de autoridade espiritual e governamental era comum em diversas civilizações ao longo da história, como nas culturas mesopotâmicas e egípcias. Além disso,
A forma como Abraão interage com Melquisedeque também dá suporte a essa ideia. Ao receber a bênção de Melquisedeque, Abraão não demonstra surpresa ou questionamento sobre sua identidade, o que sugere que Melquisedeque era reconhecido como uma figura de autoridade espiritual e possivelmente já era conhecido por Abraão ou pelos antigos em sua região. Quando Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque, ele faz isso de forma espontânea, como um sinal de respeito e honra a um sacerdote legítimo. É importante notar que a Bíblia não faz grandes detalhes sobre a vida de Melquisedeque, além dessa breve menção em Gênesis 14. Isso deixa espaço para que algumas questões fiquem em aberto, mas também fortalece a teoria de que ele era, de fato, um sacerdote humano, cuja atuação é registrada apenas por esse breve encontro. No entanto, essa explicação pode não ser suficiente para entender completamente a importância de Melquisedeque na narrativa bíblica. Afinal, ele é mencionado novamente em Salmo 110 e Hebreus 7, onde sua figura assume um significado muito maior. Mas, por enquanto, vamos focar na possibilidade de que ele tenha sido apenas um homem comum, um sacerdote de Deus, mas cuja história carrega um simbolismo profundo. Será que a simples explicação de um sacerdote humano é suficiente para entender o papel de Melquisedeque nas Escrituras? Continue acompanhando, pois vamos explorar teorias ainda mais fascinantes. Parte 3. Melquisedeque. Uma cristofania? Agora, a teoria que começa a ganhar mais atenção entre estudiosos e teólogos mais profundos é a de que Melquisedeque não era apenas um sacerdote humano, mas uma manifestação de Cristo, o que chamamos de cristofania. A ideia de cristofania se baseia no conceito de que, em várias partes do Antigo Testamento, Deus se manifesta em formas temporárias ou visíveis para seres humanos antes da encarnação de Cristo. Em muitos desses casos, o anjo do Senhor é descrito de maneira semelhante a uma manifestação divina, mas sem ser plenamente revelado como o Messias. Essa teoria propõe que Melquisedeque poderia ser uma dessas manifestações. Mas o que nos leva a pensar dessa forma? Vamos considerar o que Hebreus, capítulo 7, diz sobre Melquisedeque. O escritor de Hebreus faz uma conexão clara entre Melquisedeque e Jesus Cristo. Em Hebreus 7:3, ele diz que Melquisedeque é semelhante ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Isso nos faz pensar: por que a Bíblia faria uma comparação tão específica entre Melquisedeque e Jesus se não houvesse alguma ligação direta? Vejamos também as características que tornam Melquisedeque um tipo de Cristo. Ele é descrito como sendo sem pai, sem mãe, sem genealogia e sem início de dias ou fim de vida, o que lhe dá uma natureza atemporal. Veja Hebreus 7:3. Esses detalhes não são coincidências, e muitos estudiosos acreditam que a Escritura está apontando para um ser que transcende o tempo e o espaço, o que seria um reflexo da natureza eterna de Cristo. Além disso, Melquisedeque é descrito como rei de Salém, que significa Rei da Paz. Veja Gênesis 14:18. Esse título é interessante porque Jesus também é chamado de Príncipe da Paz. Veja Isaías 9:6. Essa ligação entre paz e realeza também reforça a ideia de que Melquisedeque é uma figura que aponta diretamente para Cristo. Melquisedeque também oferece pão e vinho a Abraão, um gesto simbólico que muitos veem como uma prefiguração da última ceia, onde Jesus oferece pão e vinho aos seus discípulos, representando seu corpo e sangue. Esse detalhe aumenta ainda mais a conexão entre Melquisedeque e Cristo, mostrando que ele não é apenas um sacerdote, mas uma figura que aponta para o ministério e sacrifício de Jesus. Portanto,
Embora a Bíblia não nos dê uma explicação explícita sobre Melquisedeque ser uma manifestação de Cristo, os paralelos são profundos e difíceis de ignorar. A maneira como ele é descrito e sua relação com o sacerdócio eterno sugerem que, ao aparecer para Abraão, Melquisedeque era muito mais do que um homem comum. Ele representava uma prefiguração daquilo que Cristo viria a ser: o sumo sacerdote, eterno e sem fim. Será que Melquisedeque foi realmente uma cristofania? Ou sua natureza permanece um mistério que só será totalmente compreendido no fim dos tempos? Fique ligado, pois a próxima teoria vai te surpreender ainda mais. Parte 4. Melquisedeque, um anjo. Agora, uma das teorias mais fascinantes e menos convencionais. Melquisedeque como um anjo. Esta ideia se baseia em algumas interpretações que sugerem que Melquisedeque poderia não ser um ser humano, mas uma figura celestial, um anjo enviado por Deus para cumprir um papel específico na história de Abraão. Por que essa teoria ganha força? A Bíblia nos apresenta algumas passagens que mencionam seres celestiais aparecendo de maneira tangível e atuando em papéis de grande importância, como o próprio anjo do Senhor, que é frequentemente associado a manifestações de Deus. Se considerarmos Melquisedeque como um ser celestial, talvez ele tenha sido enviado por Deus para cumprir uma missão particular naquele momento, sendo uma espécie de mensageiro divino. Um dos pontos que alimenta essa ideia é a ausência de genealogia de Melquisedeque. Em Gênesis 14, 18, 20, ele aparece de forma repentina, sem qualquer referência a seu nascimento ou família, e essa falta de uma linha genealógica parece alinhar-se mais com a natureza de um ser celestial do que com a de um ser humano comum. Na tradição judaica, essa ideia também é explorada, sugerindo que Melquisedeque poderia ser um ser divino com uma missão específica na história da salvação. Além disso, em Salmo 110, um salmo messiânico, o rei Davi escreve: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Este versículo foi amplamente interpretado por muitos como uma referência ao próprio Messias. Mas se fizermos uma leitura mais profunda, podemos entender que Melquisedeque, como figura de autoridade sacerdotal, poderia simbolizar uma ordem celestial, além de apenas um homem. O fato de ele ser considerado um sacerdote eterno é mais uma pista que pode indicar que ele não era um simples homem, mas talvez uma entidade sobrenatural que representava um vínculo entre Deus e a humanidade. Outro ponto interessante é a forma como Abraão se submete à bênção de Melquisedeque. Se ele fosse um ser celestial, isso explicaria a honra e respeito que Abraão demonstrou, pois em várias passagens bíblicas, seres humanos reconhecem a autoridade dos mensageiros divinos, como vemos em Gênesis 18, quando Abraão se encontra com 3 visitantes, dos quais um é identificado como o Senhor. Embora a Bíblia não forneça uma resposta definitiva sobre essa teoria, a ideia de que Melquisedeque poderia ser um ser angelical oferece uma explicação alternativa que integra a natureza misteriosa de sua aparição e a simbologia de sua missão. Ele poderia ser uma figura intermediária entre o céu e a terra, enviando uma mensagem divina para Abraão e, por extensão, para a humanidade. Será que Melquisedeque era realmente um anjo? Ou ele era uma manifestação humana de uma realidade espiritual mais profunda? Continue assistindo, pois as teorias sobre Melquisedeque não param por aqui. Parte 5. Melquisedeque e a tradição judaica. Para aprofundarmos ainda mais o mistério de Melquisedeque, precisamos olhar para a tradição judaica, que tem muitos comentários e reflexões sobre sua figura. Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes, as fontes judaicas, como o Talmud e outros textos antigos, tentam preencher as lacunas e oferecer uma visão mais ampla de quem ele realmente poderia ser.
A tradição judaica não fala muito diretamente sobre Melquisedeque, mas algumas pistas interessantes podem ser encontradas em escritos de grandes sábios, como o Midrash. Em algumas dessas interpretações, Melquisedeque é descrito como uma figura que representa a conexão entre o Deus de Israel e os gentios. Ele é visto como alguém que não apenas servia como sacerdote, mas que possuía um entendimento profundo das coisas de Deus, apesar de não ser diretamente da linhagem de Abraão. Isso nos leva a pensar que Melquisedeque poderia ser um exemplo de como o sacerdócio de Deus ultrapassaria as fronteiras de Israel, alcançando todos os povos da terra. Além disso, o Talmud faz referência ao fato de que Melquisedeque poderia ser o Noé ou um descendente de Noé. Isso se baseia na ideia de que ele pode ter vindo de uma linhagem que manteve a fé no Deus verdadeiro, mesmo após o dilúvio. Em algumas versões do Midrash, Melquisedeque é visto como uma espécie de guardião da verdadeira fé, uma figura que simbolizava a continuidade do plano divino para a humanidade. Outro ponto interessante da tradição judaica é que Melquisedeque é frequentemente associado ao conceito de paz e justiça, que são qualidades fundamentais em muitas interpretações rabínicas. O nome Salém, cidade que ele governava, significa paz, e isso o liga a uma ideia de harmonia e reconciliação com Deus. A paz que Melquisedeque representa não é apenas a ausência de conflito, mas a paz restauradora que vem com a justiça divina, um conceito que os rabinos associam a um futuro messiânico, onde a verdadeira paz será trazida à terra. A figura de Melquisedeque, portanto, transcende a simples descrição de um sacerdote ou rei. Ele é uma figura que representa a universalidade do sacerdócio de Deus e, de certa forma, antecipa o papel messiânico que seria cumprido por Jesus Cristo. Ele é, para a tradição judaica, um símbolo de algo maior que viria, o sacerdócio eterno, a verdadeira paz que Deus traz para a humanidade e a união de todos os povos em torno da verdade divina. Embora essas interpretações da tradição judaica não sejam encontradas diretamente na Bíblia, elas nos ajudam a entender por que Melquisedeque ocupa um papel tão enigmático. Ele não é apenas um personagem histórico ou bíblico, mas uma figura com uma dimensão espiritual profunda, que aponta para algo maior no plano de Deus para a salvação do mundo. Será que a tradição judaica oferece respostas adicionais sobre a verdadeira identidade de Melquisedeque? Ou será que o mistério sobre sua vida e papel nunca será totalmente desvendado? Fique atento, pois as revelações sobre Melquisedeque continuam a crescer à medida que exploramos mais teorias. Parte 6. Melquisedeque e o sacerdócio eterno. Uma das ideias mais poderosas e impactantes sobre Melquisedeque é sua relação com o conceito de um sacerdócio eterno. Em Salmo 110, 4, que é uma passagem messiânica, o rei Davi escreve: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Este versículo é fundamental, pois liga diretamente Melquisedeque a uma ordem sacerdotal que não tem fim. Mas o que isso significa para a nossa compreensão de quem ele era e como ele se relaciona com Cristo? Primeiramente, o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque é uma frase crucial. Ela implica em um tipo de sacerdócio que não depende de uma linhagem específica, como o sacerdócio levítico que estava vinculado à descendência de Arão. O sacerdócio de Melquisedeque, por outro lado, parece universal e eterno, algo que não é condicionado ao tempo ou a uma linhagem específica. Isso sugere que a verdadeira função sacerdotal não se limita a um povo ou a um período histórico, mas tem uma abrangência que ultrapassa as barreiras da história e do espaço. Em Hebreus, capítulo 7, o autor expande essa ideia, afirmando que o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio levítico, porque ele é eterno.
Em Hebreus 7,16 diz que não foi feito segundo a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Isso se refere ao fato de que Melquisedeque não tinha uma genealogia conhecida, e isso é visto como uma representação de um sacerdócio que não tem fim. E quando o autor de Hebreus conecta isso a Cristo, ele está dizendo que o sacerdócio de Jesus também é eterno e perfeito, diferente dos sacerdotes levitas, que eram falíveis e tinham que fazer sacrifícios repetidos. O interessante é que Melquisedeque, como figura sacerdotal, aparece em um momento em que o conceito de sacerdócio ainda estava em formação. A função sacerdotal, que mais tarde seria estabelecida na lei mosaica, não existia de forma definida. A interação de Melquisedeque com Abraão, como sacerdote do Deus Altíssimo, é uma das primeiras representações de um sacerdócio que era digno de respeito e honra, simbolizando a relação direta do homem com Deus. Essa relação transcendia os sistemas humanos de organização religiosa e apontava para algo mais profundo e eterno. O próprio fato de Melquisedeque abençoar Abraão e ser honrado por ele com o dízimo, veja Gênesis 14:20, destaca a superioridade de Melquisedeque em relação a Abraão. Na época, Abraão era uma figura central da fé e da promessa de Deus, mas Melquisedeque, como sacerdote, estava em uma posição mais alta. Isso nos ensina que o sacerdócio de Melquisedeque não se limitava ao tempo de Abraão, mas era uma prefiguração do sacerdócio eterno de Cristo, o sumo sacerdote que intercede por nós diante de Deus para sempre. Por fim, o sacerdócio eterno de Melquisedeque aponta para a verdade central do Evangelho. O sacrifício de Cristo, realizado uma única vez, é suficiente para a salvação de toda a humanidade, para todos os tempos, sem a necessidade de repetição. E Melquisedeque, sendo uma representação dessa ordem de sacerdócio, prefigura o que Cristo faria em seu ministério e como ele se torna nosso sumo sacerdote eterno, mediador entre Deus e os homens. Será que o sacerdócio de Melquisedeque realmente antecipa o sacerdócio de Cristo? Ou há algo mais profundo nessa conexão que precisamos compreender? Não perca as próximas partes, pois vamos desvendar ainda mais sobre a ligação entre Melquisedeque e Cristo. Parte 7. Melquisedeque como tipo de Cristo. Agora, vamos explorar mais a fundo uma das abordagens mais fascinantes que conecta Melquisedeque diretamente a Cristo. A ideia de que ele é um tipo de Cristo. Quando falamos de tipos na Bíblia, nos referimos a figuras ou eventos no Antigo Testamento que prefiguram ou antecipam algo mais completo que viria no Novo Testamento. Melquisedeque, de maneira muito profunda, se torna um tipo de Cristo, representando muitos dos aspectos que seriam plenamente revelados em Jesus. Primeiro, em Hebreus 7:3, Melquisedeque é descrito como sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus. Essa descrição soa muito como a eternidade de Cristo, que não tem começo nem fim. Cristo é a eternidade encarnada, e Melquisedeque, de maneira simbólica, aponta para essa realidade. Ele é um precursor que nos mostra o modelo de Cristo, um sacerdote eterno, cuja identidade transcende o tempo e o espaço. Outro ponto significativo é que, assim como Cristo, Melquisedeque é tanto rei quanto sacerdote. Ele é descrito como rei de Salém, que significa rei da paz, e sacerdote do Deus Altíssimo, veja Gênesis 14:18. Este título de rei da paz nos faz lembrar de Cristo, que também é chamado de príncipe da paz, veja Isaías 9:6. A união dessas duas funções em Melquisedeque é uma prefiguração de como Jesus seria tanto o nosso rei, o governante celestial,
quanto o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós diante de Deus. O encontro de Melquisedeque com Abraão também serve como um tipo de como Cristo se encontra com a humanidade. Melquisedeque abençoa Abraão, e em resposta, Abraão oferece a ele o dízimo, reconhecendo sua autoridade espiritual. Da mesma forma, Cristo, ao vir até nós, nos abençoa com a salvação. E em resposta, somos chamados a honrá-lo e a oferecer nossas vidas a ele. A relação entre Melquisedeque e Abraão serve como um reflexo da relação que devemos ter com Cristo, onde ele é a fonte de toda a bênção, e nós respondemos com adoração e entrega. Além disso, como sacerdote eterno, Melquisedeque é um símbolo da perfeição do sacerdócio de Cristo. Enquanto o sacerdócio levítico era imperfeito e precisava ser renovado constantemente, o sacerdócio de Cristo é perfeito e eterno, sendo suficiente para toda a humanidade, para todos os tempos. O sacerdócio de Melquisedeque, sem genealogia e sem fim, simboliza a permanência e a suficiência do sacerdócio de Cristo. Essa conexão entre Melquisedeque e Cristo nos ajuda a entender melhor o caráter de Deus e a forma como ele se relaciona com a humanidade ao longo da história. Cada figura e cada evento do Antigo Testamento servem como uma ponte, uma antecipação do que seria plenamente revelado em Cristo. E Melquisedeque é um exemplo claro dessa conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Será que, ao refletirmos sobre a figura de Melquisedeque, estamos realmente vendo o reflexo de Cristo em sua totalidade? Como sua vida nos prepara para entender o sacerdócio perfeito de Jesus? A jornada ainda não acabou. Não perca as próximas partes, onde continuaremos a explorar mais sobre esse misterioso personagem. Parte 8. A relevância de Melquisedeque na história da salvação. À medida que continuamos a explorar a figura de Melquisedeque, devemos considerar como ele se encaixa na história da salvação, especialmente no contexto das Escrituras e do plano divino para a humanidade. Melquisedeque aparece em Gênesis 14, 18, 20 em um momento significativo da narrativa bíblica. Logo após Abraão derrotar os reis inimigos e resgatar seu sobrinho Ló. Ele surge de maneira repentina, sem qualquer introdução, mas sua importância é imediata e profunda. Ele é descrito como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, duas funções que, combinadas, são extremamente significativas dentro do contexto espiritual. Mas o que exatamente significa a aparição de Melquisedeque no plano de salvação? Ele não é apenas um rei e sacerdote misterioso que aparece brevemente na história. Ele tem uma função profética que antecipa a vinda do Messias, Jesus Cristo, como rei e sumo sacerdote de todos. Em Gênesis 14, 19, Melquisedeque abençoa Abraão dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Esta bênção que Melquisedeque oferece a Abraão é um reflexo de um sacerdócio que não se limita a uma linhagem, mas é universal e eterno, o mesmo sacerdócio de Cristo que abençoa e intercede por todos os que creem. Em Salmo 110, 4, Davi também faz referência ao sacerdócio de Melquisedeque, quando diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Este salmo é amplamente interpretado como uma profecia messiânica, apontando para o Cristo, o verdadeiro sacerdote eterno, que viria para substituir o sistema sacerdotal temporário e imperfeito do Antigo Testamento. A figura de Melquisedeque, então, é usada como um tipo de Cristo, antecipando o sacerdócio perfeito que seria cumprido por Jesus. A importância de Melquisedeque na história da salvação não pode ser subestimada. Sua breve aparição no Gênesis 14, 18, 20 serve como um lembrete de que Deus, desde o início,
estava preparando o terreno para a vinda do Messias. O fato de ele ser rei e sacerdote nos lembra da dualidade de Cristo, que é rei sobre todos e também nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós diante de Deus. Em Hebreus 7:17, o autor nos lembra que tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, conectando essa profecia diretamente à obra redentora de Cristo. Melquisedeque, com sua função sacerdotal e sua conexão com Abraão, aponta para o cumprimento da promessa feita a Abraão em Gênesis 12:3, onde Deus promete que todas as famílias da terra serão benditas em ti. Melquisedeque, ao abençoar Abraão, simboliza a bênção de Deus que se estende além de Israel, alcançando todas as nações e povos, algo que se concretiza em Cristo, que veio para salvar o mundo. Ao refletirmos sobre Melquisedeque, somos levados a ver não apenas a figura de um sacerdote antigo e enigmático, mas um símbolo do plano eterno de Deus, um plano que é revelado em Cristo, nosso sumo sacerdote e Rei eterno. Ele nos lembra de que a salvação de Deus é ampla, acessível a todos e está fundamentada em um sacerdócio perfeito, eterno e imutável. Parte 9. Melquisedeque e a conexão com o Novo Testamento. Quando olhamos para o Novo Testamento, Melquisedeque ganha uma importância ainda maior, especialmente na carta aos Hebreus, onde ele é diretamente associado à figura de Jesus Cristo. O autor de Hebreus 7:1-3 começa explicando quem foi Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que encontrou Abraão voltando da derrota dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, primeiramente, por interpretação, é rei de justiça, e depois também é rei de Salém, isto é, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Aqui, a descrição do autor de Hebreus sobre Melquisedeque como sem pai, sem mãe, sem genealogia, aponta para a ideia de um sacerdócio que não depende das limitações humanas, como a linhagem, mas que se estende para algo eterno. Esse conceito reflete diretamente a obra de Cristo, que é o sumo sacerdote eterno. O versículo seguinte, Hebreus 7:4 diz: Considerai, pois, como grande este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. O autor de Hebreus 7, 11 e 12 também nos ensina que o sacerdócio levítico não foi capaz de trazer perfeição e que um outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, era necessário. Se, pois, a perfeição fosse pela linhagem de Arão, que ainda havia necessidade de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Isso nos leva a entender que, enquanto o sacerdócio levítico era limitado e temporário, o sacerdócio de Melquisedeque e, consequentemente, o sacerdócio de Cristo é perfeito e eterno. Hebreus 7, 15 e 17 faz essa conexão explícita. E ainda mais manifesto se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote que é feito não segundo a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indestrutível. Porque dele se testifica: tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui vemos claramente que Jesus é o cumprimento da ordem de Melquisedeque, e seu sacerdócio é imutável, superior ao sacerdócio levítico. Ele se torna o mediador entre Deus e os homens, cumprindo a função que Melquisedeque prefigurava. Além disso, a referência ao Salmo 110:4 é crucial. Este salmo que já mencionamos fala do Messias que será sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Este versículo é citado em Hebreus 5:6 e Hebreus 7:21, ligando Melquisedeque diretamente ao ministério de Cristo.
Jesus, ao vir como o Messias, cumpre essa profecia de ser o sacerdote eterno, que intercede por nós diante de Deus. Em Hebreus 7, 24 e 25, o autor reforça que, mas este, porque permanece para sempre, tem um sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A conexão entre Melquisedeque e Cristo é fundamental para entendermos a obra salvífica de Jesus. A posição de Melquisedeque como sacerdote sem genealogia e sem fim de vida reflete a natureza eterna do sacerdócio de Cristo, que se apresenta como aquele que intercede por nós, uma única vez, para a salvação eterna. Jesus não precisa de uma linhagem sacerdotal como os levitas, porque ele é eterno e sem fim, sendo capaz de oferecer um sacrifício perfeito e completo. A conexão entre Melquisedeque e Cristo nos desafia a entender que o sacerdócio de Jesus é superior e eterno. Como podemos viver de acordo com essa verdade no nosso dia a dia? Como o sacerdócio de Cristo impacta nossa relação com Deus? Parte 10. O legado de Melquisedeque e a aplicação para nossas vidas ao chegarmos à última parte da nossa reflexão sobre Melquisedeque, precisamos pensar em seu legado espiritual e no que sua figura significa para a nossa vida cristã. Melquisedeque não aparece frequentemente nas Escrituras, mas a brevidade de sua presença e a profundidade do seu simbolismo nos desafiam a refletir sobre como podemos aplicar os princípios que ele representa. Em Gênesis 14, 18, 20, Melquisedeque aparece como uma figura bendita, oferecendo pão e vinho a Abraão, um gesto que lembra a última ceia de Cristo, onde ele também partiu o pão e ofereceu o vinho aos discípulos, dizendo que aquilo representava seu corpo e seu sangue. Esse ato de hospitalidade e bênção de Melquisedeque nos ensina sobre a importância de servir ao próximo com generosidade e cuidado, assim como Cristo fez por nós. Além disso, o fato de Melquisedeque ser sacerdote e rei ao mesmo tempo é uma poderosa lembrança de que, como cristãos, somos chamados a viver em equilíbrio espiritual. Assim como Melquisedeque, que não se limitava a um único papel, somos convidados a buscar a justiça e a paz, como ele, o rei de Salém, enquanto também cumprimos nossa função de sacerdotes, intercedendo em oração pelas pessoas e pela nossa comunidade, buscando levar as boas novas de Cristo. A bênção de Melquisedeque a Abraão, em Gênesis 14, 19, também nos ensina sobre a importância de reconhecer a autoridade espiritual. Ao dar o dízimo a Melquisedeque, Abraão demonstra humildade e reconhecimento de que a bênção que ele recebeu não veio de si mesmo, mas de Deus. Da mesma forma, somos chamados a reconhecer a soberania de Cristo em nossas vidas e a oferecer nossa vida a Ele como um sacrifício vivo, um sacrifício de gratidão e serviço. Veja Romanos 12, 1. Ao refletir sobre o sacerdócio de Melquisedeque e sua conexão com o sacerdócio de Cristo, somos desafiados a entender que, como cristãos, fomos chamados para algo muito maior do que uma simples relação ritualística com Deus. Fomos chamados a viver em santidade, como sacerdotes de Cristo, oferecendo nossos corpos como sacrifícios vivos e reconhecendo a autoridade de Cristo sobre todas as áreas da nossa vida. O sacerdócio de Cristo, estabelecido segundo a ordem de Melquisedeque, é eterno, imutável e perfeito, e ele intercede por nós diante de Deus, nos dando acesso ao Pai. Finalmente, o mistério de Melquisedeque nos leva a uma reflexão mais profunda sobre quem Cristo é e como ele nos chama a viver. A maneira como Melquisedeque se apresenta como um sacerdote sem genealogia nos lembra que Cristo não depende de uma linhagem humana para cumprir a obra de salvação, mas ele é, em si mesmo, a perfeição divina.
e sua obra na cruz é suficiente para todos. Esse entendimento nos inspira a viver com fé e confiança, sabendo que a obra de Cristo, como sacerdote eterno, está completa e completa em nós. Agora, ao pensar sobre Melquisedeque, pergunte-se: o que significa viver como um sacerdote de Cristo em minha vida diária? Como posso ser um canal de bênçãos, de paz e de justiça para aqueles ao meu redor, assim como Melquisedeque foi para Abraão? Se você foi tocado por essa mensagem e deseja continuar explorando mais sobre as Escrituras e como aplicar os ensinamentos de Deus no seu dia a dia, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não vai perder nenhum conteúdo que pode transformar a sua vida e fortalecer sua caminhada com Deus. Não deixe de compartilhar esse vídeo com alguém que também precisa conhecer mais sobre os mistérios da Bíblia. Até o próximo vídeo.